Bem, é um caso antigo. O senador era vereador, né, na cidade de Natal, e isso significa que o grande tema aí é se a sentença poderia alcançar o mandato dele de senador. Ou seja, se por um ato de improbidade, ele nega o ato de improbidade, mas estou presumindo que tem existido, pelo menos à luz da sentença, se esse ato de improbidade poderia irradiar os efeitos a ponto de atingir o mandato dele de senador. É uma discussão muito interessante, porque a nova lei de improbidade administrativa estabeleceu que, como regra geral, não atinge o ato de improbidade cometido num cargo o cargo ocupado subsequentemente. Só que esse dispositivo, que poderia proteger o senador Rogério Marinho, foi suspenso por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em novembro de 2022, do ano passado. Tem uma série de questões aí que decorrem dessa decisão do ministro Alexandre. Além disso, tem suspensão dos direitos políticos por 8 anos e tem inelegibilidade. A perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos é só depois do trânsito em julgado. Então, agora não acontece nada com o senador. Mas a inelegibilidade, para ele disputar outros cargos, vem depois da confirmação dessa sentença, eventual confirmação, em segunda instância. E ainda teria que se discutir se gera ou não inelegibilidade, porque a juíza disse que não tinha enriquecimento ilícito. É um monte de coisa. Pereira, boa noite. Obrigado aqui pela presença no All News. Eu tenho uma pergunta. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu, né, essa interpretação de que é possível cassar o mandato, né, do senador Rogério Marinho, ela é uma decisão que é monocrática, é só dele, ou precisa passar pelo plenário ainda? Porque para entender a complexidade, que uma coisa é a ação lá, a condenação, a outra é esse ambiente que permite que o mandato possa vir a ser cassado nessa interpretação, o mandato subsequente dele, né? Essa decisão dele ainda precisa passar pelo Supremo, ou seja, ainda vai demorar para ter uma resposta final, só para entender a complexidade do processo. Você foi no ponto da complexidade mesmo. A decisão dele é uma decisão monocrática, tem que ser confirmada pelo colegiado, ainda não foi, e, portanto, a juíza está dando uma sentença, ampliando a extensão da cassação para o mandato do senador por um ato de probidade cometido enquanto Rogério Marinho era vereador, à luz de uma decisão monocrática e precária, porque ainda dependendo de confirmação pelo colegiado do Supremo. Portanto, a sorte do Rogério Marinho está com o recurso que ele vai apresentar contra essa sentença, mas também com o que o Supremo vai fazer em relação à decisão que até agora é apenas monocrática do ministro Alexandre. Fernando, qual que é o caminho a partir daqui? A partir daqui ele tem um... Primeiro eu preciso deixar claro, né? Porque a manchete é: o mandato do senador Rogério Marinho foi cassado. Foi cassado, mas por uma decisão que não tem eficácia imediata na linguagem do direito, ou seja, ela não produz efeitos desde já. Ela deve ser confirmada ainda em segunda instância, e essa perda do mandato, né, ela depende do trânsito em julgado. E trânsito em julgado é algo que no Brasil costuma demorar muitos anos. Não é apenas a segunda instância, tem recurso ao STJ, recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, a vinculação ao trânsito em julgado, que é própria da lei de improbidade da antiga e da nova, faz com que essa decisão, ainda que se confirme, ainda que a decisão monocrática do ministro Alexandre se confirme no colegiado, vá acontecer daqui a alguns anos e posso dizer, por experiência em atuar em processos como esse, não seria surpresa se ele terminasse o mandato de senador dele e a decisão final não chega em tempo.